Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios envolvendo adição e subtração de frações, especialmente o caso em que é necessário somar ou subtrair frações que possuem denominadores diferentes, ok? Vamos lá. Primeira questão, efetue as operações. No item A, nós temos a adição de frações entre a fração 1/3 e a fração 1/2. Percebam que 1/3 e 1/2 são frações que possuem denominadores distintos. Nesse caso, nós devemos encontrar um denominador comum entre essas frações, ok? Lembrando que só é possível somar ou subtrair frações que possuam o mesmo denominador. Como aqui temos um caso em que os denominadores são distintos, temos que pensar em algum recurso que nos permita encontrar frações equivalentes a essas frações dadas. Por exemplo, temos que encontrar uma fração equivalente a 1/3 e uma fração equivalente a 1/2. De modo que as duas frações equivalentes encontradas tenham o mesmo denominador. Só aí é que nós vamos poder adicionar essas frações, ok? Então, esse recurso que a gente usa para encontrar o denominador de uma fração equivalente é o MMC, tá? Então, nós vamos fazer o que? O MMC entre os denominadores, que neste caso é 3 e 2. Para tirar o MMC entre 3 e 2, nós vamos fazer assim. 3 e 2, vamos decompor este número em fatores primos. Decompor estes números em fatores primos. Ok? Então vamos lá. Irei anotar aqui a sequência dos números primos, para que fique mais fácil de compreender, ok? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos lá. Iniciamos com o número 2, porque eu sei que 2 é divisor de algum destes valores. Como o 3 não dá para dividir por 2, ou seja, 2 não é divisor de 3, a gente repete. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Ok? Então agora, só como o 3 é primo, o único número que o divide é o próprio 3. 3 dividido por 3 é 1. E o 1 não é divisível por 3. Então a gente chega ao final da decomposição. Vamos lembrar que o MMC nada mais é que o produto, ou seja, a multiplicação de todos os valores que aparecem na decomposição de fatores primos, ok? Então aqui é 2 vezes 3 e o resultado é 6. Este 6 nós vamos empregar como denominador das frações equivalentes a 1/3 e 1/2. Ó, colocar 6 aqui e 6 aqui. Como é que a gente vai encontrar agora os numeradores? Prestem bem atenção nisso. Você pode pensar o seguinte: você vai pegar 6, divide por 3 e o resultado você multiplica acima. 6 dividido por 3, o resultado é 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Agora, com a segunda fração, vamos lá, com esse outro denominador aqui, o 6. 6. 6 dividido por 2, o resultado multiplica por 1, que é o numerador. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Olha aqui agora, tá? Antes tínhamos uma adição de frações onde os denominadores eram distintos. O MMC nos possibilitou encontrar um denominador comum. E agora, graças a ele, podemos adicionar essas frações, pois elas possuem agora denominadores iguais. Para somar frações com denominadores iguais, sabemos que basta adicionar os numeradores e conservar ou repetir o denominador, que é 6. Então, o resultado aqui é 5,
sextos. 5 sextos. Vamos marcar. Entendido. Vamos então para o item B. Temos agora as frações 5 terços. Mais uma vez estamos somando agora com 1/9. Vejam que essas frações possuem denominadores diferentes. E nós queremos, para poder somar essas frações, nós queremos primeiro encontrar um denominador comum. Porque nós vimos que só é possível somar ou subtrair frações se tiver o mesmo denominador. É sempre importante estar frisando isso. Então vamos agora fazer o MMC entre os denominadores, que é 3 e 9. Vamos lá. 3 e 9. Traçamos uma reta vertical para indicar a decomposição. E vamos aqui anotar os números primos para a gente se basear, ok? 13 e assim por diante. O 2, que é o primeiro número primo, ele é divisor de 3? Não, porque se a gente dividir 3 por 2 vai deixar resto, não é isso? O 2 é divisor de 9? Também não, então a gente não vai usar o 2. Vamos testar agora o 3. O 3 é divisor de 3? Sim, porque se nós dividirmos 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. O 3 continua sendo divisor de algum destes números? Sim, porque 3 aqui é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, quando todos os quocientes forem iguais a 1, a gente chegou ao final da decomposição. E o MMC, importante sempre relembrar, nada mais é do que o produto entre todos os fatores que aparecem. Então, 3 vezes 3, o resultado é 9. Onde é que a gente coloca esse 9 aqui nas frações? Vamos lá, a gente vai colocar o 9 como denominador comum. Agora nós queremos encontrar, na verdade, frações equivalentes a 5 terços e a 1/9, cujos denominadores sejam iguais a 9, nesse caso. Para fazer isso, é fácil, ó. Divide abaixo, multiplica o resultado acima. Vamos lá. 9 por 3, o resultado é 3. 3 vezes 5, 15. Olha aí. É uma maneira prática de encontrar o numerador da fração. 9 por 9, 1. O resultado a gente multiplica acima. 1 vezes 1 dá 1. Então, ó, vejam mais uma vez que o MMC ele permite isso. Permite converter uma adição de frações que a princípio é impossível de ser realizada, porque os denominadores são diferentes, mas o MMC transforma essas frações, obriga elas a admitirem o mesmo denominador. Tá entendendo? Através do conceito de fração equivalente. Então, agora nós temos uma adição de frações de mesmo denominador. E agora é muito fácil de fazer. É só adicionar os numeradores e repetir o denominador. Essa fração é 16/9. Vamos mais uma vez marcar a nossa resposta. Vamos praticar mais. Item C. 3/8 mais 7/10. Mais uma vez, uma adição de frações com denominadores diferentes. Só é possível fazer isso ou pensar numa possibilidade de adicionar frações se conseguirmos convertê-las ou transformá-las para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Um instrumento necessário é o MMC dos denominadores 8 e 10. Vamos lá primeiro tirar o MMC. 8 e 10. Traçamos uma reta vertical que indica divisões sucessivas. Vamos usar números primos para fazer essa decomposição.
Daí o nome decomposição em fatores primos. Primeiro, vamos pensar no 2, que é o primeiro número primo. 2 é divisor de algum destes valores? Sim. 2 é divisor de 8 e o resultado é 4. 2 é divisor de 10 e o resultado é 5. O resultado da divisão, tá certo? O 2 continua sendo divisor de algum destes valores, pelo menos um? Sim, pois 2 é divisor de 4. 4 por 2 é 2 e não sobra resto. O 2 é divisor de 5? Não, porque 5 por 2 vai deixar resto. Então a gente repete. Sempre que não der uma divisão exata, a gente tem que repetir o número. Por 2 novamente, dá 1. Como o 5 é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então a gente usa o 5. Então a gente descartou o 3, né? O 2 havia passado, descartamos o 3 porque não podia ser empregado. E o 5. Vamos usar o 5, que o resultado vai dar 1 aqui. Finalizamos assim a decomposição. O que é mesmo MMC é o produto de todos os fatores primos da decomposição. Então vamos lá. MMC entre 8 e 10. Gente, não é difícil calcular o MMC. Não é difícil. É necessário que você tenha algumas noções de divisibilidade para poder isso ficar mais fácil. Então vamos ter aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então o resultado aqui é 40. Onde é que a gente vai colocar esse 40 aqui nas frações? O 40 vai ser o denominador comum das nossas frações equivalentes. Então, a gente coloca 40 aqui. Para encontrar o numerador, lembram como é que a gente faz? Você vai pegar o 40, que é o seu denominador comum, o novo denominador, vai dividir pelo denominador da fração antiga e vai multiplicar o resultado pelo numerador. 40 por 8 dá 5, 5 vezes 3 dá 15. Agora com a segunda fração, vamos lá, 40, vamos dividir por 10, o resultado é 4. 4 a gente multiplica por 7, que é o numerador, o resultado é 28. Então aqui a gente pode somar agora as frações, porque elas possuem, antes elas não tinham o mesmo denominador, mas agora, graças ao MMC, elas têm. Então é só somar, porque neste caso nós temos uma soma, somar os numeradores e repetir o denominador. 15 mais 28 dá 43 e o denominador é 40, a gente repete. Professor, mas será que não existe uma fração mais simples do que essa, uma fração equivalente mais simples? Poderia existir. Neste caso não. Neste caso a nossa fração é 43 40avos, é uma fração que a gente chama de irredutível, porque não tem como simplificar o numerador e o denominador por um mesmo número que seja diferente de 1, ok? Então vamos marcar aqui nossa resposta mais uma vez. Item D. Olha a situação, temos agora uma adição de 3 frações. 12/16 com 25/24 com 2/12. Como é que faz agora? Você pode pensar, professor, você não ensinou com 3 frações, você só ensinou com 2. Gente, o conceito, a ideia é a mesma. Se as frações têm denominadores diferentes e elas estão se somando ou subtraindo, o procedimento é o mesmo. Partindo da ideia de que só é possível somar ou subtrair frações se elas tiverem o mesmo denominador. Se elas não tiverem, aí não tem para onde correr. Você vai ter que encontrar frações equivalentes a elas. Vamos lá, vou puxar aqui a igualdade. A gente vai ter que encontrar 3 frações, né, equivalentes. Neste caso são 3 somas, 2 adições na verdade, né?
3 frações. A gente vai ter que encontrar frações equivalentes a estas frações dadas, de modo que elas tenham o mesmo denominador. Para fazer isso, a gente tem que fazer o MMC. Vamos lá, vou fazer aqui. MMC agora vai ser com 3 números, porque são 3 denominadores, 3 frações. 16, 24 e 12. Você consegue pensar de cabeça qual seria o menor número que é múltiplo tanto de 16, quanto de 24, quanto de 12? Você consegue pensar de cabeça? É bom fazer esse exercício, tá? Se quiser dar uma paradinha no vídeo, pensa um pouco e retoma. Ok? Mas vamos lá. 16, 24 e 12. Puxar aqui uma reta vertical para indicar que nós vamos fazer divisões sucessivas. Vou marcar os números primos só para a gente se apoiar aqui neles, mas não precisa, tá? Se você tiver de cabeça, não precisa anotar. Vamos usar o 2, pois 2 é divisor de ao menos um destes, neste caso, divisor de todos. Dá 8, e aqui vai dar 12, e aqui vai dar 6. Por 2, podemos usar novamente. 8 por 2, 4, 12 por 2, 6, 6 por 2, 3. Vamos usar novamente o 2, ó. 4 ainda é divisível por ele. Dá 2, 3 e 3. Novamente o número 2. 1, 3 e 3. Eu estou repetindo 3 porque o 2 não é divisor de 3, ok? Então, se deixa resto, você repete. Você não pode dividir se 2 não for divisor de 3, obviamente. Como 3 é primo, ele só é divisível por ele mesmo. E aqui o resultado vai dar 1, 1 e 1. Pronto, finalizamos a decomposição. O MMC vai ser o produto de todos esses valores aqui, ó, que aparecem. Então a gente vai multiplicar todo mundo entre si. Multiplicando, você vai encontrar que o MMC entre 16, 24 e 12 é 48. Como assim? Vamos lá, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Vamos usar o 48 como denominador comum das nossas novas frações. E agora, para descobrir o numerador? A gente vai pegar, ó, a primeira fração, que nós queremos obter uma outra equivalente, é a fração 2/16. Então você vai fazer assim. 48 dividido por 16. Dá 4, né? 4 vezes 12. Então você vai fazer assim. 48 dividido por 16. Dá 3, né? Você vai fazer 3 vezes 12, que é o numerador. Vai dar 36. 48 dividido por 24. É 2, né? 2 você vai multiplicar pelo 25, que é o numerador. Dá 50. 48 dividido por 12. 6. 6 você multiplica por 2. O resultado vai dar 12. Agora nós temos uma adição de frações com o mesmo denominador. É só somar ou juntar os numeradores e repetir o denominador. 36 mais 50 dá 86. 86 mais 12 dá 98. 98 sobre 48. É uma resposta válida? É uma resposta válida. Ótimo. Mas é uma resposta que não é a resposta mais simples de ser encontrada. Ó, vejam que 98 48 avos pode ser simplificada por 2. Tá? A gente vai encontrar uma fração equivalente a ela, escrita com números mais simples. Vamos lá. Vai ser 49 24 avos. Pronto, 49 24 avos eu posso afirmar que é uma fração irredutível. Por quê? Porque não existe um divisor comum entre eles de que seja diferente de 1, ok? Então eles são primos entre si, a gente diz assim. Mas a resposta poderia ser 98 48 avos? Claro, poderia.
mas ainda é melhor se você escrever 49/24. Vamos lá, vamos praticar mais. Praticando. Vamos agora para o item E. Vejam que temos aqui uma subtração, né? Uma subtração. Será que é tão diferente assim que a gente vai proceder? Uma subtração de frações, nesse caso 1/2 e 1/6. Vejam que 1/2 e 1/6 têm denominadores diferentes. O método é o mesmo, exatamente o mesmo, porque a função do MMC é justamente encontrar o denominador comum dessas frações, para as frações equivalentes às frações dadas. Só que como aqui se trata de uma subtração, a gente vai usar o sinal de menos. E vamos tirar o MMC entre 2 e 6. 2 e 6, traça a reta vertical. Essa reta indica que a gente vai fazer divisões sucessivas, ok? Vamos listar os números primos só para servir de apoio mesmo, mas não precisa se estiver decorado. 11, 13, enfim, existem infinitos números primos, ok? Mas é importante assim você destacar começando do primeiro. O 2, ele é divisor de algum destes números? Sim. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. O 2 é divisor de 3? Não. Então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. Na verdade, como o 3 é primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Pronto. Assim, o MMC é o produto, ou seja, a multiplicação entre os fatores da decomposição, que é 2 vezes 3. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Vai pegar esse 6, vai colocar como novo denominador das frações equivalentes às frações dadas. Lembram? Divide embaixo, multiplica em cima. Sempre isso. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Na verdade, isso aqui é um processo prático para você encontrar uma fração equivalente. Tá? Processo prático. Agora vamos para a segunda fração. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Tínhamos uma subtração de frações com denominadores diferentes. A princípio, impossível de ser resolvida, porque só é possível somar ou subtrair frações de mesmo denominador. Vou cansar de repetir isso, tá? E vamos lá, temos agora uma subtração de frações com denominadores iguais. É só fazer a subtração entre os numeradores e repetir o denominador. 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 6. Então a fração 2/6 é um resultado possível. Mas se você quiser, na verdade, me deixaria bastante feliz que você reconhecesse que 2 e 6, o máximo divisor comum entre eles é 2. Então você pode simplificar por 2. Você vai encontrar 1/3. Ó, então quer dizer o quê? A diferença entre 1/2 e 1/6, você pode dizer que é 2/6? Pode sim. Mas se você disser que é 1/3, melhor ainda, porque você está dando uma resposta simplificada. Tá? 1/3. Tá? 1/3. Item F. 5/6 menos 3/5. Denominadores diferentes. Queremos encontrar duas frações equivalentes às frações dadas. Por exemplo, que tenham o mesmo denominador, né? Aqui é uma subtração, por isso que a gente usa o sinal de menos. Se fosse mais, ia usar mais. Tira o MMC entre 6 e 5, nesse caso. Gente, vamos lá. Tirar MMC entre 6 e 5 para vocês verem o que é que vai ocorrer. O 2 é divisor de 6? Ó, vamos
Se você quiser listar os números primos aqui, pode listar, mas vamos tentar fazer mentalmente. O 2 é o menor número primo. Ele divide algum desses daqui? Divide. Então a gente usa. 6 dividido por 2 dá 3. 5 dividido por 2 não dá, porque sobra resto, então a gente vai repetir. Repete. O 2 é divisor de algum destes? Não. Na verdade, 3 e 5 são primos, então só serão divisíveis por eles mesmos. Dá 1 e o 5 repete. Agora por 5. 1 e 1. A decomposição está finalizada. O MMC é o produto dos valores da decomposição. MMC entre 6 e 5 é 30. Alguma coincidência? Coincidência? Ó, nós temos 6 e 5. Se você fizer 6 vezes 5, vai dar 30. Vejam que o MMC entre 6 e 5 também deu 30. Por que será que isso ocorre? A gente diz que isso ocorre porque 6 e 5 são números primos entre si, ou seja, eles não possuem divisores em comum além do número 1. Okay? O 1 é o único, é o MDC entre eles. Tá? Então, sempre que o MDC entre dois números for igual a 1, então o MMC você não precisa nem pestanejar, só multiplica. Ok? Só multiplica. Então aqui deu 30. A gente vai pegar esse 30, vai colocar aqui. E vai. Na primeira fração, você vai pegar o 30, divide por 6, que vai dar 5, e multiplica o resultado pelo numerador. 30 por 6 deu 5, 5 vezes 5, 25. 30 por 5, dividido, né, dá 6, multiplica por 3, 6 vezes 3, 18. Pronto. Então aqui ó, nós temos agora uma subtração de frações de mesmo denominador. É possível somarmos, isso vai dar, somarmos não, subtrairmos 25 menos 18 sobre 30. É igual a 7/30. 7/30 já é uma fração em sua forma irredutível, porque o MDC entre 7 e 30 é 1. Ou seja, o maior número que divide 37 ao mesmo tempo é 1. São primos entre si, a gente diz. Vamos lá para mais dois exercícios. Olha, é muito importante essa prática, que você ponha isso em prática. Não tem como aprender só observando. Tenta resolver as questões antes que eu faça, isso vai ajudar muito. Item G. Item G. Temos uma subtração de frações, mais uma vez. 7 nonos menos 6 quinzeavos. Denominadores diferentes. Então, precisa de quê? A gente vai precisar tirar o MMC, né? Porque, na verdade, para subtrair essas frações, elas vão precisar ser reescritas sob o mesmo denominador. Quem pode fazer isso é o MMC. Ele vai permitir que a gente encontre frações equivalentes. Vamos encontrar uma fração equivalente a 7 nonos e uma fração equivalente a 6 quinzeavos. Tá certo? MMC entre 9 e 15. Você consegue pensar qual é o menor número que é múltiplo tanto de 9 quanto de 15 ao mesmo tempo? Vamos lá, pode fazer esse exercício. 9 e 15. O 2 não é divisor de nenhum deles, mas o 3 é. Ó, é importante lembrar que aqui só pode aparecer números primos. Então não vem com essa de colocar número 4, número 6, número 9. Não pode, tá? Só pode ocorrer números primos, porque é uma decomposição em fatores primos. Só para relembrar mesmo. Por exemplo, números primos 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. 3 é divisor de 9, pois 9 por 3 vai dar 3 e não sobra resto. 3 é divisor de 15, porque 15 por 3 dá 5 e não sobra resto. Vamos usar novamente o 3, porque ele é divisor de 3 e o resultado vai dar 1. 3 não divide 5,
porque 5 é primo, 5 só é divisível por ele mesmo. Pronto, finalizamos aqui a decomposição. O MMC é o produto dos termos da decomposição. MMC entre 9 e 15 é igual, portanto, a 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5 é 45. Se você imaginar, o menor número que é múltiplo tanto de 9 quanto de 15 ao mesmo tempo é o 45. Porque o 45 ele aparece tanto na tabuada do 9 quanto na tabuada do 15, se você for fazer, entendeu? Ele é o menor número que está na tabuada dos dois ao mesmo tempo. É isso que significa mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos pegar esse 45 e vamos trazer ele para cá. Ele será o nosso novo denominador. Para encontrar os numeradores, a gente divide de acordo com a fração considerada. Na primeira fração, fazemos 45 dividido por 9, dá 5. O resultado a gente multiplica pelo numerador. 5 vezes 7, 35. Agora, 45 dividido por 15, o resultado é 3. 3 a gente multiplica por 6, vai dar 18. Então, podemos fazer a subtração dos numeradores, 35 menos 18, e conservar o denominador, que é 45. Esse resultado vai dar 17,45. A resposta pode ser essa? Pode. Na verdade, já é uma fração irredutível, então não existe uma forma mais reduzida de escrever essa resposta. Então, está aqui. Vamos para o nosso último item da primeira questão e da primeira parte da nossa lista, ok? Apresentaremos outro vídeo com alguns outros exercícios e problemas envolvendo adição e subtração de frações, tá bem? Vamos lá finalizar. 2/3 mais 1/2 menos 1/14. Perceberam que agora nós temos as duas operações se misturando numa expressão numérica. É uma expressão numérica simples, né? Mas é do mesmo jeito, pessoal. Vamos precisar agora de 3 frações, né? E que essas 3 frações tenham o mesmo denominador. Só que aqui nós temos uma adição e aqui nós temos uma subtração. Conta desse. Vamos fazer o MMC entre 3, 2 e 14. Tá? MMC entre 3, 2 e 14. Traça uma reta vertical, né, para indicar as divisões sucessivas que nós vamos realizar. Usamos o 2, 3 não dá, repete. 2 por 2 dá 1. 14 por 2 dá 7. Vejam que 3 e 7 são números primos, só serão divisíveis por eles mesmos. 3 por 3 vai dar 1. 1 repete e o 7 repete. Agora só vai dar por 7. E vai dar 1, 1 e 1. Finalizamos a decomposição, pois todos os quocientes nas 3 colunas, em todas as colunas, são 1. MMC é a multiplicação dos fatores da decomposição. MMC entre 2, 3 e 14 é igual a 42. Vejam, nós temos 2, 3 e 7. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7, 42. Esse 42 a gente traz para cá. Será o nosso denominador comum. Para encontrar os numeradores, a gente divide abaixo e multiplica acima da respectiva fração. Por exemplo, a primeira, 42 dividido por 3 dá 14. 14 vezes 2, 28. Agora para a segunda fração. 42 dividido por 2, 21. 21 vezes 1, 21. 42 dividido por 14 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. E agora vamos realizar as operações na ordem que elas aparecem, tá? Porque se trata de adição e subtração. Aqui, ó, elas têm o mesmo denominador, então a gente pode colocar todo mundo no mesmo denominador. E vai fazer 28 mais 21 menos 3. Quanto é que dá 28 mais 21? 49. 49 menos 3, 46.
Isso vai dar 46 sobre 42. Se a gente simplificar por 2 acima e abaixo, vamos encontrar 23 21avos. Essa é a nossa fração irredutível, a resposta mais apropriada para o problema. Mas se você escrever 46 42avos, não está errado, não está, apenas não está na forma mais simplificada. Ok, pessoal, assim finalizamos este primeiro vídeo com a resolução de 8 itens sobre adição e subtração de frações. Espero que tenha ficado claro, né? Mas em caso de dúvidas, deixem seus comentários, não hesitem em fazer isso. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like. Isso vai me ajudar bastante a divulgar a matemática para outros lugares. Um abraço.